preciso, senhores ministros, separar os grupos. Não é só separar executores, qualquer um é executor, qualquer um é mentor. A quem querem chegar? Esse julgamento ele está sendo jurídico ou esse julgamento está sendo político a fim de incriminar mais alguém? A fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender. Porque parece que estão sendo usados como, diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito. Hoje tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Realmente é muito triste. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Antonieta de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra, vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Olá, vamos iniciar então os estudos das ideias de Maquiavel. Maquiavel, como vocês sabem, ou já devem ter ouvido falar, foi um filósofo político que marcou muito a história do Ocidente, porque foi o primeiro a escrever um livro de política moderna. Pro bem ou pro mal, né, sendo aplaudido ou sendo criticado, Maquiavel até hoje tem o seu legado e é estudado em várias faculdades por ser não só marcante historicamente, mas também marcante epistemologicamente. Para a gente entender o contexto em que Maquiavel escreve o seu grande livro, O Príncipe, a gente precisa retornar à Itália do século XVI, do início do século XVI. A Itália, nesse momento, não era um país como nós conhecemos hoje, é um país unificado, mas era dividida em reinos e repúblicas. Cada um desses reinos ou repúblicas tinha um príncipe. Não havia um rei que tivesse o poder de monarca italiano. Não havia um rei italiano. Então, cada uma dessas divisões da Itália possuía seu próprio governo e, geralmente, uma família ficava no poder por muito tempo e se mantendo ali de formas bem escusas. Sem falar que grande parte da Itália pertencia à Igreja Católica, com o nome de Estados Pontífices. Esses estados papais ou estados da Igreja Católica eram comandados pelo próprio Papa em pessoa. E o Papa exercia grande influência sobre os príncipes ao redor do seu pontificado. Então nós temos, dentro desse contexto, famílias lutando pelo poder de cada república, de cada reino. E nós temos, além dessa disputa, ligado a essa disputa, todo um jogo de interesses, um jogo de influências nos bastidores, tanto para alcançar o poder quanto para se manter no poder, usando os meios necessários para que assim fossem. Então nós temos nesse período várias histórias de assassinatos, de organização de milícias, de organizações que hoje chamaríamos de máfias, grupos de milícias armadas que serviam tanto como polícia quanto como agentes secretos, como espiões, enfim, como perseguidores e executores. A gente tinha desde o republicanismo, a política na frente dos panos, digamos, até as sujeiras ocultas por trás dos panos. Então havia todo um jogo de influências, um jogo de aparências, e a política ela não tinha nada de belo ou virtuoso.
Nós vimos que os filósofos anteriores a Maquiavel aproximavam ou aliavam a política e a ética. A política e a ética estavam interligadas, entrelaçadas e não poderiam existir uma sem a outra. Então, para Platão, por exemplo, né, os governantes, o rei filósofo seria aquele que conhece o bem, conhece o justo e governa com sabedoria, colocando em prática esses princípios, essas ideias de bondade, justiça, beleza, enfim. Aristóteles defendia que nós somos animais políticos e que, por natureza, buscamos a felicidade, e a felicidade verdadeira só é alcançada através da busca do bem e do bem comum. Uma pessoa não pode buscar o próprio bem e ser feliz, porque uma hora ou outra ela acabará ou causando mal para outra pessoa, ou outra pessoa lhe causará o mal. Então a política deveria ser o caminho para chegar ao bem comum, onde todos pudessem ser felizes. Santo Agostinho e Tomás de Aquino, na Idade Média, aliam essas ideias de Platão e de Aristóteles às ideias cristãs. E aí nós temos novamente a ideia de que a política deve imitar o reino de Deus, que os políticos deveriam ser virtuosos para que alcançassem o reino de Deus. A ideia de virtude, como a gente viu, era a ideia de meio termo, ponto de equilíbrio. Então, o governante virtuoso seria aquele que sempre mantém o equilíbrio perante as situações difíceis, que sempre tem sabedoria, enfim, que sempre busca a bondade, a honra, a justiça, aquele que é um exemplo, como um exemplo de Deus na Terra. E, enfim, o poder, então, ele era uma representação do poder divino na Terra. Ora, só que de divino esse poder não tinha nada. Inclusive, tem-se historicamente registrado que o filho de um papa, nesse período, o Papa Alexandre VI, ocupava altos cargos, envolvido com várias intrigas, e acabou sendo assassinado, o que levou o pai, então o Papa, a mudar algumas leis da Igreja. Mas enfim, o poder religioso estava vinculado profundamente com o poder secular, quer dizer, com o poder fora da Igreja. Havia várias relações, digamos, não virtuosas entre Igreja e a sociedade, entre o religioso e o secular. E havia tramas em todos os lugares, né? A família que Maquiavel defendia, por exemplo, a família dos Médici, foi alvo de várias tentativas de assassinato. Uma dessas tentativas foi: a família estava numa celebração, numa missa católica, e aí são encurralados dentro da igreja, as portas são trancadas, eles ficam encurralados, e vários membros da família são assassinados, porque essa família governava a cidade de Florença. Quando nós formos ler o Príncipe de Maquiavel, precisamos ter em mente, né, todo esse contexto sanguinário pela busca do poder que se desenrolava na Itália desse período. E tendo em mente, então, que os conselhos que Maquiavel dá ao príncipe, especificamente ao príncipe César Borgia, que poderia unificar finalmente a Itália, são conselhos nesse sentido de, dentro desse contexto, conseguir o poder e conseguir se manter no poder. Então é isto. Um abraço e até a nossa próxima.